Beleza, galera? Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter você aqui no nosso canal que tem um conteúdo de qualidade e totalmente gratuito para você aprender química de verdade. Hoje nós vamos trabalhar um tema que despenca e que traz bastante dificuldade aos alunos no ensino médio: soluções na química. Mas antes, eu te peço para sair daí do sofá, deixar a timidez de lado e sentar o dedo aí no sininho das notificações, curtir e espalhar todo o nosso conteúdo para todos os seus amigos e em todas as suas redes sociais. Vem comigo. O ácido tartárico de fórmula C4H6O6 pode ser obtido da uva para iniciar o processo de fabricação de vinhos. Calcule a concentração em gramas por litro. Quando o problema me dá gramas por litro, eu estou falando o quê? Da concentração comum desse ácido, sabendo que sua molaridade é de quê? 0,175 mol por litro. Veja bem, você percebeu o quê? Que o problema aqui é a solução em concentração comum, gramas por litro. Mas ele me fornece o quê? A molaridade, a concentração molar de 0,175 mol por litro. Então, galera, veja bem, eu tenho num recipiente, tá? Em 1 litro, tá? De volume nesse recipiente, a concentração molar, ou seja, de 0,175 mol. Então, o meu primeiro passo é o quê? Eu saber quantas gramas tem em 1 mol de ácido tartárico. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o quê? A molaridade, tá? A massa em gramas de cada elemento químico e vou somar. Vem cá comigo. Vendo lá na tabela periódica, eu sei que o carbono tem 12 gramas em cada mol. Eu sei que o hidrogênio, tá? Ele tem em cada mol, grama por mol. E o oxigênio, em cada grama, ele tem o quê? Uma massa de 16 gramas por mol. Basta para eu saber quantas gramas em 1 mol de ácido tartárico somar a massa de cada elemento químico que constitui esse ácido tartárico. Veja bem, quantos carbonos eu tenho aqui no ácido tartárico? Está vendo esse 4? Ele me diz o quê? Que eu tenho 4 carbonos. Então, eu vou colocar 4 vezes. Qual é a massa de cada carbono? 12 gramas. Mais, quantos hidrogênios eu tenho na fórmula aqui do ácido tartárico? 6 átomos de hidrogênio. Quanto vale cada massa de hidrogênio? 1 grama. 6 vezes 1 grama. Mais. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 6 átomos de oxigênio. Qual é a massa de cada oxigênio? 16. Então eu tenho 4 vezes 12, 48 gramas, mais 6 vezes 1, 6 gramas, mais 6 vezes 16, 96 gramas. Somando isso tudo, eu sei que em 1 mol de ácido tartárico eu tenho uma massa em gramas de quanto? De 150 gramas. Tudo bem? Então, já tira o print aqui da massa de 1 mol de ácido tartárico, que é 150 gramas. Então, eu sei o quê? Que 1 mol de ácido tartárico, qual é a massa? 150 gramas. Já fiz e resolvi o quê? O primeiro passo da questão. Já tira o printzinho aí, que nós vamos já apagar esse quadro. Apagando aqui, nós vamos o quê? Resolver essa questão. Como é que eu faço isso, prof? Veja bem, eu sei que o problema é o quê? A concentração comum em gramas por litro. Mas eu tenho o quê? A concentração molar. Então eu sei o quê? Que 1 mol equivale a quantas gramas? 150 gramas. Que vai estar presente o quê? Em 1 litro de ácido tartárico. O problema me diz quantos mol? 0,175. Eu sei que
a massa que vai estar presente em 0,175 mol? Não. Então, isso vai ser o quê? A minha incógnita X. Mas esse recipiente também tem o quê? 1 litro, tá, de volume. Então, vamos lá. Eu só o quê? Fazer uma regra de 3. X é igual a 0,175, tá? Aqui eu posso cortar mol com mol, vezes 150. X vai me dar uma massa de 26,25 gramas de ácido tartárico. Como eu sei que a concentração tinha 0,175 mol em 1 litro de solução, tá? Eu vou encontrar também o quê? 26,25 gramas em 1 litro de solução. Então, a minha massa, tá legal? É essa aqui. Eu tenho 26,25 gramas de ácido tartárico num volume de 1 litro. Beleza? Vamos para o segundo exercício aqui. Calcule o volume de água que deve ser adicionado a 10 ml de uma solução com 2 mols por litro. Veja bem, eu tenho inicialmente, tá, um recipiente que tem um volume de 10 ml e uma concentração de 2. Foi adicionado o quê? Um volume. Quando eu adiciono esse volume, ou seja, o volume já não é mais de 10 ml. O volume o quê? Aumentou. Eu sei que o volume vai ser maior, tá? O volume final, eu não sei dizer. Mas eu vi o quê? Que a minha concentração diminuiu. Passou de 2 mols por litro para a concentração igual ao quê? 0,25 mol por litro. Tranquilo? Então eu sei o quê? Que o volume final vai ser o quê? O volume inicial mais o volume adicionado. Veja que o problema quer o quê? O volume adicionado. Como se trata de um problema de diluição, o que é diluição, galera? Eu tenho uma solução e vou acrescentar o quê? Solvente. E você sabe que quando o volume aumenta na diluição, a minha concentração diminui. Beleza? Então, como é que eu resolvo isso? Primeiramente, eu sei que a minha concentração inicial vezes o meu volume inicial vai ser igual ao quê? A concentração final da solução vezes o volume. Eu não tenho volume final, certo? Porque eu sei que o meu problema fala o quê? De volume adicionado. E ele me dá o quê? Não me dá o volume final, mas ele me diz que o volume inicial é 10 ml mais o volume adicionado. Então, aqui no lugar de volume final, eu vou substituir o quê? Por 10 ml, que vai ser o volume inicial, mais o volume que eu vou achar o quê? Que foi adicionado a essa solução. Então, qual é a concentração inicial? 2 por litro vezes o volume inicial é de 10 ml, que é igual à concentração final, que é igual a 0,25, vezes o volume final. O que é o volume final? É 10 ml mais o volume adicionado. Eu sei que eu tenho 2 vezes 10, vai me dar o quê? 20. Eu posso cortar mol por litro, aqui vai ficar o quê? 20 ml, que é igual a 0,25 vezes 10, me dá o quê? 2,5 ml. 0,25 vezes volume adicionado vai ser o quê? Mais 0,25 vezes o volume adicionado vai ser o quê? Vezes 0,25 volume adicionado.
Eu passo esse 20, tá? Eu já sei que é ml, 20 menos 2,5 é igual a 0,25, que é o volume adicionado. Eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter 17,5 dividido por 0,25, que vai me dar o resultado que de 70 ml, que é o quê? O volume adicionado. Essa é a resposta da questão. Mas, normalmente, os problemas me pedem o quê? O volume final. Como é que eu calculo o volume final? O volume final não é o volume inicial, que é 10 ml, mais o volume adicionado, que é igual a 70 ml, o volume final vai ser o quê? 10 mais 70, 80 ml. Tá legal? Então, a resposta do problema é o quê? O volume adicionado, 70 ml. Mas o volume final vai ser o quê? 80 ml. Galera, tem um método muito simples de resolver essa questão. Por exemplo, se você tiver ali no limite de tempo de um vestibular, de um concurso ou de um Enem, até mesmo da sua prova aí, simulado do seu colégio, tá legal? Veja que quando eu aumento o volume, tá? Na mesma proporção, eu diminuo a concentração. O que eu quero dizer? Que se eu dobro o volume, tá legal? Dessa solução, a minha concentração vai diminuir o quê? Pela metade. Veja que eu tenho o quê? Veja que eu não sei quanto é o meu volume final, mas eu sei o quê? Que a minha concentração inicial é 2 e ela diminuiu o quê? Para 0,25. Se eu dividir 2 por 0,25, eu vou encontrar o quê? 8. Então, a minha concentração diminuiu o quê? Um oitavo, tá? O que vai acontecer com o meu volume? Se ela diminuiu um oitavo, o meu volume vai o quê? Multiplicar o quê? Por 8. Se o meu volume inicial é 10, multiplicado por 8, vai ser quanto o meu volume final? 80. Entenderam? Tranquilo? Se você gostou dessa aula, tá legal? Já dê seu like, curte, me segue aí nas redes sociais, aqui no Instagram também, Química com Jones, no TikTok, Química com Jones, no Kuai também, e Facebook, Química com Jones. Beleza, galera? Um ótimo dia e bons estudos aí para você. Tchau!